Oi, eu sou a Camila e hoje eu vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre, né, os meus pitacos sobre o livro de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Essa edição aqui, ó, da editora Record. É, Na verdade, o que acontece? Eu já tinha lido esse livro, que é um grande clássico também, né, da literatura nacional, na época do vestibular. Só que, o que acontece? Eu li assim, vai lá, vai cair no vestibular e eu preciso ler e vamos ler isso aí. É, eu não vim de uma família de leitores, né? Claro, sempre houve muito incentivo da minha família para leitura, para os estudos e tudo mais. Porém, eu sempre via a literatura como algo utilitarista, vamos dizer assim. Então, leia porque é importante, porque você vai escrever melhor e tarará, enfim, né? Todos esses argumentos que a gente já conhece. Porém, agora que eu venho aí tentando firmar, criar na verdade esse hábito de verdade, né? Com relação à leitura. Então, eu vi esse livro na estante, ele não é da minha parte dos livros, ele é da parte do meu esposo. E eu falei, bom, vamos ler de novo aí pra ver o que dá, né? E a verdade, pessoal, é que eu me surpreendi com esse livro, porque eu abri todo esse parênteses para justamente justificar. Eu li, falei, para fazer, eu nem lembro qual vestibular que era, na época a gente fazia, tentava muitos, né? E aí eu falei, poxa vida, que bom que eu voltei e pude ler esse livro com mais atenção, com mais carinho, com mais cuidado. O que acontece? Quando a gente começa a ler, na verdade eu já comecei com uma grata surpresa ao descobrir que a princípio seria na verdade um conto, né, que se iniciou a partir da baleia. Se a gente pegar o livro e folhear, você vê que ele é dividido em alguns capítulos e você até consegue ler de forma não linear, né, não cronológica. Porém, eu comecei da forma cronológica e aí depois aqui, no decorrer da leitura, dos estudos, eu descobri que, a princípio, Graciliano escreveu o conto sobre a baleia e depois desenvolveu os outros contos. A narrativa do livro, ela traz mesmo a questão de uma família de retirantes, como a gente muita gente já ouviu pelo menos falar. Se você não leu, é um livro que você certamente já ouviu falar. Então vai lá, Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho, Baleia, estão ali fazendo aquele movimento de êxodo para fugir da grande seca. E é uma situação muito triste, muito sensível que o Graciliano retrata aqui, mas ele retrata sem floreios, sem rodeios, porque, pelo que eu percebi, é uma característica de escrita do autor, dessa coisa de escrever como as coisas são de verdade, sabe? Pois bem, e daí eles saem de onde eles estavam e param num lugar e começam a trabalhar, né, para um fazendeiro e tudo. Porém, o que o Fabiano tem? Ele tem a força de trabalho dele, ele não tem terra, eles não têm nada, eles mal têm roupa. O sonho da Sinhá Vitória era dormir numa cama de verdade. Então, assim, é muito, muito triste mesmo, assim, os relatos. E daí ele começa a trabalhar naquela fazenda em troca de estadia e da subsistência da família. E não, então, nesses pequenos contos, ele vai relatando algumas coisas ali do seu cotidiano mesmo. Acontece que a leitura, pelo menos que eu fiz desse livro, o Fabiano, ele é um homem muito bronco, um homem que não teve estudo, sim, a Vitória também não. Então,
apesar da vida acontecer, ele tem ali uma grande dificuldade com as palavras, com a escrita. Eles não. O livro até relata, né, que eles praticamente conversam por forma de grunhidos, assim, de poucas palavras, e as palavras que eles falam algumas vezes é até imitando, né, as pessoas ricas lá da cidade. Essa parte achei um pouquinho engraçado, né, deles imitando as palavras chiques e tudo mais. Mas, de modo geral, eles têm um vocabulário bem escasso. Leitura, então, nem se fala. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que o personagem de Fabiano é um personagem que tem muito senso crítico e que tem muita... Ele sabe o que está acontecendo ao seu redor, sabe? Ele tem entendimento da sua situação, ele tem entendimento das questões sociais envolvidas, ele tem entendimento que ele tem o desejo de ter uma terra para chamar de sua, para cultivar e tudo mais. Então, isso fica muito claro no livro. Eu acho interessante, deixa eu até ver se eu acho a citação aqui, que ele, inclusive, teve um fato que ele descobriu que ele foi receber uma quantia e daí o fazendeiro foi e cobrou juros em cima dessa quantia. E daí, assim, a Vitória, fazendo as contas ali com muita dificuldade, descobriu e ele ficou, assim, indignado, injustiçado, né? Porque ele já estava doando ali sua força de trabalho, já estava fazendo sua parte e ele se sentiu roubado, de certa forma. E daí, dentro, né, dos pensamentos dele e tudo, aí ele teve esse seguinte sentimento, assim, conformava-se, não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado. Era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam a parte dos ossos? Fazia até nojo pessoas importantes se ocuparem com semelhantes porcarias. Então, ele até por um momento pensou em questionar, né? Então ele está dizendo que ele já recebia pouco, e desse pouco ainda lhe era retirado, né? Então ele até pensava em questionar, em falar. Por um momento ele pensou, assim, a Vitória está variando das ideias, ela deve ter feito conta errada e tudo mais. Mas daí ele continua em seus pensamentos. Ouvira falar em juros e prazos. Isso lhe dera uma impressão penosa. Sempre que os homens sabidos lhe diziam palavras difíceis, ele saía logrado. Então ele meio que já sabia, pessoal, que não tinha como, que era uma guerra perdida, esse ponto, e que é o que ele tinha se ele quisesse sobreviver ali, e a sua família também. Um outro ponto que eu achei, assim, uma situação interessante, um fato que aconteceu, né, no decorrer da narrativa, é que Fabiano, ele chega até parar atrás das grades por uma situação que ele se envolveu de um jogo e que ele, como ele tinha pouco entendimento da palavra, assim, das palavras e de escrita, ele se envolveu no jogo, perdeu, ficou indignado e arrumou confusão, nada mais, nada menos, com a polícia. E aí vai lá Fabiano parar atrás das grades. Então, assim, ele relata também o seu posicionamento, o seu pensamento a respeito dessa situação e a respeito até mesmo da forma, né, que a polícia agiu. Então, eu vou trazer o destaque aqui para vocês verem o que ele pensa a respeito disso. Aquela coisa arriada e acachada e a achacada metia pessoas na cadeia, dava-lhe surra. Não entendia. Se fosse uma criatura de saúde muque, estava certo.
Enfim, apanhar do governo não é desfeita, e Fabiano até sentiria orgulho ao recordar-se da aventura. Mas aquilo soltou uns grunhidos. Por que motivo o governo aproveitava a gente assim? Só se ele tinha receio de empregar tipos direitos. Aquela cambada só servia para morder as pessoas inofensivas. Ele, Fabiano, seria ruim se andasse fardado? Iria pisar aos pés dos trabalhadores e dar pancadas neles? Não iria. Esse trecho está no capítulo Soldado Amarelo, e aí expõe aí a indignação do Fabiano com relação a, né, ao fato que ele foi questionar lá na cadeia e ele acabou apanhando, enfim. A sensação que eu tenho, pessoal, estudando a biografia do autor, é que na verdade ele trouxe isso aqui e isso mescla um pouco com a sua biografia. Por quê? Esse livro foi escrito pouco após Graciliano Ramos ter saído da prisão, porque Graciliano chegou a ficar quase 1 ano na prisão, sob uma acusação de que ele seria comunista. E a princípio, né, nunca se houve prova desse relato. Então eu acredito que esse pensamento, que essa construção faça sentido dentro do que ele viveu lá. Talvez ele pode ter trazido para o Fabiano, né, esse contexto e expondo talvez uma opinião pessoal dele acerca do assunto. Tanto que desse fato da prisão, ele escreveu um outro livro que se chama Memórias de Cárcere. É um livro que eu já também estou doida para ler, porque aí é assim, né, gente? É esquema de pirâmide. Você começa a ler um autor, aí você gosta daquele livro, aí você vai querer ler outro dele, aí um livro puxa o outro, e enfim. Mas, né, vamos deixar ele na listinha ali por enquanto. E daí, só que o Graciliano, ele só vai se aliar ao Partido Comunista a convite de Luiz Carlos Prestes em 1945. O livro foi escrito em 1936 e, salvo engano, 1934 que ele foi preso. Então, assim, àquela época, ao que se relata, de fato, não tinha ali muita coisa para ligá-lo ao Partido Comunista, não, pessoal. Mas aqui a gente vê, né, a linha de pensamento dele, né? Eu entendo que sim, ele trouxe esse ponto também para denunciar, né, além das questões agrárias, da falta de terra, também esse ponto, né, a respeito da violência que ele sofreu. Meu pitaco, viu, gente? Então, assim, então aqui o Fabiano também chegou a parar, né, dormir, passar uma noite na cadeia, e enfim. E o livro, ele vai caminhando, ele não tem um final fechado, por assim dizer. Ele vai caminhando, né, por essas questões. É claro, tem aqui a morte da baleia, que é uma personagem que se tornou humanizada, igual eu comentei no início do livro, do vídeo. O livro, ele começou por conta da baleia. A baleia é uma personagem que é muito lembrada, virou obra de arte. Então, grandes designers brasileiros, eles têm já, né, a baleia retratada. Então, assim, é um episódio que realmente que demonstra que, apesar de Fabiano ser um homem bronco, um homem rústico, um homem rude, um homem de poucas palavras, ele tinha sim sua sensibilidade, ele tinha sim o seu sentimento, porque ele toma a atitude de sacrificá-la justamente porque estava vendo que a bichinha ali, coitada, não ia durar muito tempo mais, né? Então, assim, é realmente o ápice, posso dizer, do livro, de sensibilidade.
e talvez de espelho, sabe? Sobre toda aquela situação de pobreza, de seca, de fome, de dificuldade. Então, assim, e mesmo, né, com tudo isso, uma família não deixa de demonstrar sua humanidade, né, para a bichinha lá, né, a baleia que eles tanto amavam, né? E claro, né, o nome baleia me parece que é muito comum, né, era muito comum colocar por conta dessa alusão, né, à água, a mar, enfim, para, né, por um momento imaginar que eles teriam água em abundância, né? E uma coisa também, assim, que eu achei bem interessante nesse livro é justamente isso. Toda essa lida, toda essa tristeza não deixou de fazer com que os pais, né, do menino mais novo e do menino mais velho, que a gente também não tem o nome deles, se preocupassem ou sonhassem com um futuro melhor e diferente para os filhos. Então eles queriam muito sair daquele estado de coisas, de seca, de pobreza, mas também não só por conta deles, mas por conta dos filhos também. Assim, a Vitória e o Fabiano, eles desejavam mudar dali, viver uma nova vida. Tanto que é mencionado aqui, né? Eles iam imaginando uma outra realidade. Na página 127, né, vem aqui um pensamento. Pouco a pouco, uma vida nova, ainda confusa, se foi esboçando. Acomodar-se-iam no sítio pequeno, o que parecia difícil a Fabiano, criado solto no mato. Cultivariam um pedaço de terra, mudar-se-iam depois para uma cidade e os meninos frequentariam escolas. Seriam diferentes deles. Sim, a Vitória esquentava-se. Fabiano ria. Tinha desejo de esfregar as mãos agarradas à boca do saco e a coronha da espingarda de pederneira. Então, assim, ou seja, apesar disso tudo, eles tinham uma perspectiva de futuro, eles tinham um pensamento de tentar dar algo melhor para os filhos. E assim, aqui você não vai encontrar floreios não, pessoal, que a gente vai encontrar relatos secos, diretos, mas muito bem escritos, muito bem amarrados. Eu vou terminar esse vídeo com uma frase que está aqui na parte de trás do livro, do próprio Graciliano, que eu acho que pode resumir tudo o que eu pensei em relação à forma de escrita do autor. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Então, é isso que o Graciliano fez nesse livro. Ele não colocou floreios, ele não colocou rodeios, ele não colocou palavras rebuscadas, ele não colocou frases gigantescas, parágrafos gigantescos, mas ao mesmo tempo o livro não perdeu a poética, o livro não perdeu a sensibilidade, o livro não perdeu as críticas sociais aos pensamentos, né, da época, não deixou de expressar, não deixou de dizer aquilo que verdadeiramente tem que ser dito. Então, é um livro que realmente, que bom que eu pude ter a oportunidade de ler. Não vou nem falar reler, porque se eu disse no início, eu retiro o que eu disse, porque eu li esse livro agora, em 2024. Porque eu não tinha prestado atenção em tantos detalhes, sabe? Eu li um livro para fazer uma prova, agora eu li para a vida mesmo. Então eu vou considerar essa minha primeira leitura. E eu convido você, se de repente você já leu, para pegar e ter um novo olhar, né, para esse livro, ou se você ainda não leu,
se só ouviu falar ou se tem curiosidade. É um livro, pessoal, que a gente lê se deixar tipo em uma sentada só, num domingo ou em 2 domingos, sabe? Porque é bem fluido mesmo. É um livro que é dividido em partes bem tranquilo, assim, sabe? Então é isso, fica aqui o pitaco de hoje. Graciliano Ramos, teremos mais aqui? Teremos mais aqui. Próxima leitura, Memórias do Cárcere, mas não sei quando não, pessoal, porque já tem outras coisas na filinha, mas com certeza eu vou trazer aqui, tá bom? Então, vou ficando por aqui e até o próximo pitaco.